Pode parecer que o que nós vamos estudar aqui hoje é um assunto místico, antidoutrinário, que nós estamos traindo o Espiritismo, ou que nós estamos agregando elementos que não pertencem ao Espiritismo. Estamos fazendo uma mistura de filosofias orientais com doutrina espírita. Como se isso fosse um problema na sua essência. Bom, mas não é isso. Então, para atender a esses que são mais criteriosos e que vão nos exigir uma fundamentação, nós citamos um texto aqui que, se vão pensar que eu sou místico, então, esse texto aqui, então, eu jamais vou vencê-lo. Porque é a coisa mais enigmática que eu já li na minha vida. É a coisa, assim, de fritar a cabeça. Não é? Aproveitando o clima de BH, que a gente está com a frente fria, vinda de Cuiabá, né? Então, a gente está nesse clima agradável aqui em BH. Então, vamos lá. O espírito é o Arragô. Arragô. É o Kardec? É o Kardec. Está na Gênesis, Kardec põe uma mensagem no último capítulo da Gênesis que fala sobre a nova geração, a nova era. Ou seja, está falando do tema que os católicos e os protestantes chamam de escatologia. Porque eschatos em grego é o fim, a última coisa. Logia é o estudo. Então, o estudo das últimas coisas. O que nós espíritas chamaríamos de o estudo do mundo de regeneração, dos últimos momentos da Terra, da transição planetária. É só uma diferença terminológica. Porque o que engloba esse estudo é a mesma coisa. Né? O que vai acontecer com o mundo, a regeneração, é a mesma coisa. E quem escutou os últimos podcasts já escutou a palavrinha. Já escutou a escatologia, né? Está explicando lá com a Ilha, o Luiz Sérgio, né? A gente participou. E aqui o Arragô, que foi um militar e um astrônomo, matemático, francês, né? Escreve Arago, mas como ele é francês, fala Arragô. Fica chique, né? O Arragô, eu vou ler só um parágrafo para não cansar, ele diz assim, está no livro A Gênese, de Kardec, no último capítulo, item 8. Último capítulo, deixa eu pegar aqui o capítulo, que aí fica... É o capítulo 18, chamado São Chegados os Tempos. E curioso, porque o item é sinais, vamos gravar essa palavrinha? Sinais, todo mundo, repete comigo, everybody, sinais, sinais dos tempos. Essa palavrinha sinais para nós é fundamental. Sinais. E o item 8, que está ainda no sinais dos tempos, o item 8 é a mensagem do Arragô. E o Arragô diz assim, cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., para. Terra gira em torno do próprio eixo, gerando o fenômeno do dia e da noite para quem está nela. Para quem está na Terra. Porque para quem está fora da Terra... Então, para quem está na Terra, esse movimento dela em torno do próprio eixo gera dia e noite. Isso é fundamental. Porque é a máxima oposição que existe, que o encarnado pode experimentar. A máxima que eu digo, máxima no sentido de a primordial, a primeira oposição experimentada, mais nítida, dia, noite, dia, noite. Isso, até as plantas percebem, isso está na percepção até das plantas. Se você perguntar para uma planta, você sabe o que é dia e noite? Ela fala, sei.
É o quarto dia da Gênesis. Estou estudando. Por exemplo, se você perguntar para aquele cactus que eu trouxe na semana passada, ele vai... Sim. Ele fala, eu vim para estudar o dia 3, mas no dia 4 está falando sobre dia e noite, eu conheço sobre isso. Dia e noite. Então, natureza, animais, seres humanos, todos nós sabemos dia e noite. Até uma pessoa que está em semicoma, uma pessoa que está em estado de dormência, ela sabe o que é dia, ela percebe o que é dia e noite. Jura? Ela abre os olhos durante o dia e fecha os olhos durante a noite. Uma pessoa em estado de dormência. Caraca. Nossa, então a Janaína está dizendo aqui que até mesmo uma pessoa que está em estado de semicoma, ela percebe, ela reage ao dia e à noite, abrindo às vezes os olhos durante o dia e fechando durante a noite, por causa do ciclo biológico cerebral, do nosso ciclo interior, que está profunda e misteriosamente conectado ao movimento de giro da Terra em torno do próprio eixo. Bom, e tem as estações, nós sabemos, não é? Então agora, por exemplo, a gente está nesse clima ameno da primavera. Não é? Quem está achando que está quente porque não viu o verão ainda. Então, as estações, que é o movimento da Terra em torno do Sol. Então, gente, mas isso é básico. Ele falou, bom, cada corpo celeste, porque todos os corpos celestes têm isso. Então, quando nós olhamos para a Lua, e hoje ela está no quarto crescente, porque ela vai virar Lua cheia, em breve, a Lua também, pelo seu movimento de rotação em torno do próprio eixo, em composição com o movimento da Terra em torno do Sol, gera as fases da Lua, que são importantíssimas. Então, é importante dizer isso, porque todos os corpos celestes têm isso. Todos. Todos. A Terra, a Lua, o Sol, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Isso para contar apenas o nosso sistema, porque nós vamos considerar aqui o nosso sistema solar como um indivíduo. E funciona como um relógio. É, funciona. Mais do que um relógio. Quase que um intricado. É um organismo. É um cosmos. Então, para nós, o sistema solar é um indivíduo. Entende que eu estou usando uma metáfora, né, gente? Claro. Ele é um todo. Nós somos um todo. Os todos são iguais, por causa da lei de unidade. Então, o que é certo, o que vigora para o sistema solar, vigora na gente. O que está fora está dentro. Mas, bom, vamos chegar lá. Importante isso por quê? Nós, até agora, eu não estou entrando em nada espiritual. Todas as atividades humanas estão condicionadas a esses fatos. Por exemplo, tem alguém aqui que não alimenta? Não come nada? Não, não tem. Nós comemos. Toda a agricultura planetária depende das estações do ano. Portanto, o movimento de rotação da Terra em torno do Sol, ele simplesmente condiciona a agricultura no planeta Terra. E o movimento de giro da Terra em torno do próprio eixo condiciona toda a nossa vida. Dia e noite. Dia e noite. Isso eu diria que é uma moldura. É uma moldura. Nós estamos inseridos nesse padrão. Nesse padrão. E esse padrão é o eixo do espírito de sequência da natureza. Por isso que Emmanuel disse assim, não te julgues capaz, né, de trair o espírito de sequência, porque é inegociável. É inegociável. É determinismo. É determinismo divino na nossa evolução. Mas ele diz assim,
Mas espera aí. Tem outras revoluções. Os corpos celestes experimentam revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Porém que, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o de um nascimento até o de um máximo efeito, após o qual há um decrescimento até o limite extremo, para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Então, olha que interessante aqui. Isso aqui é um movimento de contração e expansão. Então, aqui o Arago, eu fico impressionado com o espírito de síntese desse espírito. Porque vamos pensar num elemento simples, a Lua. Ela tem um movimento ascendente, ela vira cheia, depois ela volta nova. Depois ela cheia, depois nova. Então é uma expansão e uma contração. Ou, se você preferir, uma contração e uma expansão. Uma contração e uma expansão. E esse é o ciclo. Todo ciclo é assim. Bom, vamos lá? Vamos. Se eu estou estabelecendo um ciclo que é contração, expansão, contração, expansão, eu fiz um eixo. Eu fiz um eixo. Então eu tenho um fundo do céu e um meio do céu. Um baixo e um alto. Uma terra e um céu. E no meio um horizonte. Não é? Então eu faço assim. Só que o movimento é cíclico. Ele é cíclico. Se ele é cíclico, ele tem uma parte que está embaixo e uma parte que está em cima. Agora, olha que interessante. Isso vai virar o quê? Vai virar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ou 1, 2. Que é como os maestros fazem, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então vamos lá. Lua nova, crescente, cheia, minguante. Nova, crescente, cheia, minguante. Acabou. Essa é a lei de todos os ciclos. Todos. Qualquer ciclo, se eu não for capaz de colocar nesse padrão, alguma coisa eu estou raciocinando errado. Daí o quarto dia ser importante, porque o quarto dia é o que vai fazer essa cruz. Aí eu volto no tema da cruz de novo.